Você está preparado para o fim? Capítulo 5. Tema desta semana: o tempo do fim, parte 2. Terça-feira. Meta de hoje: leitura das páginas 89 a 92. O que detém o aparecimento do Anticristo? Lemos em 2 Tessalonicenses. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 7 ao 8. O Anticristo não surgiu até hoje porque ainda há algo que o detém. Há muitas hipóteses sobre o que detém o aparecimento do Anticristo. A primeira é que ele está sendo detido pelo Espírito Santo e que pouco antes de seu surgimento, o Espírito Santo será retirado da terra. Não creio que isso ocorrerá. O Espírito Santo está dentro do nosso espírito e jamais sairá. Além disso, Deus manterá o Espírito Santo, suprindo interiormente seus filhos que ficarem na terra durante a grande tribulação. A segunda hipótese é que os cristãos vencedores estão impedindo a aparição do Anticristo, mas quando o filho varão for arrebatado, conforme Apocalipse 12, o caminho estará livre para a sua manifestação, descrita no capítulo 13. Certamente, os vencedores, aqueles que levam a vida com Deus de maneira séria, são um fator de restrição para o Anticristo. Isso nos leva a considerar se somos aqueles que detêm ou facilitam a vinda do Anticristo. Se nosso viver é de acordo com o mistério da iniquidade, não oferecemos resistência à manifestação do homem da iniquidade. No entanto, se somos fervorosos de espírito e ativos no viver da igreja, seremos a parte forte da igreja, o filho varão, que impede o avanço do mistério da iniquidade e dificulta a ação do Anticristo. A terceira hipótese é que a palavra de Deus será retirada da terra e então o Anticristo aparecerá. Eu não creio que seja possível remover a Bíblia fisicamente do mundo. Os comunistas tentaram fazer isso na China na época dos meus avós, mas jamais conseguiram. Naquela época, ter a Bíblia em casa era uma coisa rara. Aqueles que a tinham, como meus avós, arrancaram suas páginas uma a uma e escondiam nas armações tubulares das cadeiras e mesas. Estava ocorrendo a Revolução Cultural na China, iniciada em meados da década de 1960. Com frequência, os jovens integrantes da Guarda Vermelha entravam nas casas dos cristãos para vasculhá-las com o intuito de encontrar Bíblias, que eram queimadas na rua. Assim, desmontar as Bíblias em folhas soltas e escondê-las foi a maneira encontrada pelos irmãos para preservar as sagradas Escrituras. A Bíblia era um tesouro de valor inestimável para aqueles que a possuíam. Como a maioria dos cristãos não tinha mais sua Bíblia, que fora queimada, as páginas soltas das Bíblias desmontadas eram distribuídas entre os irmãos e circulavam de mão em mão com prazo fixo para leitura. A Bíblia completa era uma raridade. Recentemente foram vinculados alguns vídeos de cristãos chineses recebendo caixas de Bíblias. A reação deles é comovente. Manifestação de alegria acompanhada de lágrimas, não crendo que estavam recebendo uma joia tão rara para eles, a palavra de Deus completa na forma impressa. Mesmo com as campanhas maciças de erradicação da Bíblia, o governo chinês não teve êxito. Após décadas, ela ainda está presente na China. Além disso, temos a Bíblia em forma digital,
acessível em todos os smartphones e outros equipamentos. No entanto, apesar de acreditar que a Bíblia física continuará aqui até a volta do Senhor, creio que ela está sendo removida pela atuação do mistério da iniquidade. Querido leitor, você lê a Bíblia? Recentemente, diante de uma plateia de aproximadamente 800 jovens, pedi que levantasse as mãos os que liam a Bíblia regularmente. Fiquei chocado quando vi que apenas 20% atenderam. Você tem a Bíblia em casa, mas a possui dentro de si? O inimigo conseguiu tirar a palavra de Deus de você? Será que você perdeu o interesse em ler? Alguns só têm contato com a palavra de Deus na reunião da igreja. Conheci irmãos que eram cristãos há 40 anos e procuravam o Evangelho de Lucas no Antigo Testamento. Após tantos anos, ainda não sabiam encontrar um livro na Bíblia. O anticristo não precisará retirar a Bíblia das casas, pois hoje já está sendo retirada da vida das pessoas. Ela foi removida dos incrédulos há muito tempo, mas agora está sendo tirada da igreja. Quando não havia celulares com redes sociais, as pessoas acordavam, invocavam o nome do Senhor, ajoelhavam-se para orar e liam a Bíblia. Hoje, a primeira coisa que fazem é checar o WhatsApp. Quando você ler a Bíblia, torna-se um obstáculo para o anticristo. A palavra de Deus é o firme fundamento e a igreja é a coluna e o baluarte da verdade, fazendo com que o anticristo não tenha liberdade. No entanto, quando você não ler a Bíblia e os livros espirituais, acaba tornando-se escravo das redes sociais e vulnerável a todo tipo de ideologia usada pelo inimigo de Deus para dominar a mente humana. Pela falta da leitura da palavra, a igreja sofre hoje o efeito da massificação. Quando a maioria dos cristãos que não leem mais a Bíblia e estão com a mente fragilizada ficarem na terra após o arrebatamento, o anticristo terá total liberdade para agir. O inimigo está usurpando os filhos de Deus e temos cada vez menos tempo para a leitura da palavra. Talvez já não haja tanto das Escrituras em nosso lar, e este já não esteja mais sob o governo de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que mudemos nossa atitude enquanto há tempo.